Então, pessoal, sejam todos bem-vindos então a essa segunda parte do módulo 2 da disciplina de História da Filosofia Medieval da Universidade Federal de Pelotas. E nesta videoaula de hoje, nós continuaremos estudando o tópico fé e razão. Já vimos na videoaula passada, na primeira parte desse módulo 2, como se deu essa relação entre razão e fé no período conhecido como patrística. Agora, nessa segunda videoaula, a nossa intenção é passar por alguns pontos desse tópico em alguns autores na escolástica, ou seja, a partir do século X, início do século XI. E eu gostaria aqui de passar por 4 pontos nesse vídeo de hoje. Basicamente, o primeiro sobre a questão da dialética no século X, XI e XII. No segundo ponto, o pensamento árabe, principalmente com Averroes e Avicena. Um terceiro ponto, Tomás de Aquino e a escola de Paris, e a Universidade de Paris, né? Alguns autores da Universidade de Paris. E num quarto ponto, então, o pensamento franciscano de Duns Scotus e Guilherme de Ockham. Claro que esses autores vão ser passados de forma bem rápida, de forma bem geral, de modo com que a gente possa ter noção mais ou menos de como foi trabalhado esse tópico nesses autores durante esse período da escolástica. Então eu começo com o primeiro ponto da aula de hoje, que é basicamente a dialética no século X, XI e XII. Né? Nós vimos na aula passada que Agostinho deixou como legado para as gerações seguintes, entre outras coisas, o ideal creio para compreender e compreendo para crer. Esse ideal que concilia razão e fé foi importante não apenas para a construção da doutrina católica, mas também possibilitou que questões filosóficas permanecessem como objetos de investigação dos intelectuais medievais, mesmo que, por vezes, sendo trabalhadas dentro de uma discussão teológica. Com a expansão escolar do Império de Carlos Magno no século VIII e o aumento do interesse pela dialética, entenda-se dialética como a lógica aristotélica, aquela lógica aristotélica traduzida por Boécio, que a gente viu já na unidade 1, nos séculos seguintes o tema razão e fé, ela ganhou uma ênfase maior. Tratava-se, então, de saber se era possível empregar as normas da dialética nos estudos e na interpretação da Sagrada Escritura. A dialética é considerada como a disciplina que orienta a atividade racional, distinguindo o verdadeiro do falso. No século X, início do século XI, ela já estava bastante difundida pelo Ocidente. O sucesso de exercícios lógicos tornaram as regras e os princípios da disciplina conhecidos pelos intelectuais. Quais são as regras e os princípios da disciplina da dialética? Bem, se vocês já estudaram ou já passaram pela disciplina de Lógica 1, ou já viram alguma coisa sobre a lógica aristotélica, sabe que, por exemplo, os princípios básicos são o princípio de identidade, princípio de não contradição, terceiro excluído, formulação de silogismos, modus ponens, modus tollens, modus ponens, análise de transferência de verdade, quadrado lógico, distinção entre acidentes e substância, enfim. São esses os princípios e as regras dessa disciplina. E essa disciplina começou então a ser empregada, começou a ser, digamos assim, bastante popular, principalmente por alguns autores que escreviam ou ficaram populares no medievo por utilizarem a lógica. E um exemplo é o Anselmo o Peripatético, ou Anselmo de Besate, que nasceu em 1050, cerca de 1050, né? E que ficou conhecido
formular certos silogismos, digamos assim, simples, toscos, bobos, mas que conservavam as regras lógicas, né? Um exemplo era que, por exemplo, o rato é um dissílabo, o rato rói o queijo, logo um dissílabo rói o queijo. Ou seja, são silogismos simples, né? Lembrando que na lógica verdade, realidade, validade são conceitos independentes que podem ser conciliados, mas nem sempre. Nem sempre aquilo que é verdadeiro é válido e nem sempre aquilo que é válido é verdadeiro. Enfim, os dialéticos em geral, como eram conhecidos, eles começaram a ser alvos de críticas quando tentaram empregar os princípios da disciplina em assuntos da fé. Um exemplo foi a discussão sobre a Eucaristia entre Berengário de Tours e Lanfranco de Pavia, isso já no século XI. Berengário considerava legítimo o uso da dialética em todas as questões que envolvessem a fé. Entendia, então, o uso da dialética como atividade racional, argumentação racional, análise racional. Analisou, então, o rito da Eucaristia, recorrendo a uma regra da lógica, da dialética, que os acidentes não podem existir sem a substância. Ou seja, aplicando essa regra ao rito da Eucaristia, quem é católico sabe, quem já foi alguma vez na missa, ou quem não foi, sabe, enfim, que o rito da Eucaristia é onde os cristãos fazem a comunhão com o corpo e o sangue de Cristo, simbolizados então com a hóstia e etc. Né? O resultado que o Berengar chegou é que as palavras empregadas na consagração, ela não teriam o poder de mudar a natureza do pão e do vinho em corpo e sangue de Cristo. Ou seja, a substância do pão e a substância do vinho, elas permaneceriam inalteradas. Berengar não queria com isso negar a fé, nem a tradição. Distinguiu, então, apelando à autoridade de Agostinho, a diferença entre o sacramento e a coisa sacramentada. O pão e o vinho do altar, na cerimônia, a coisa sacramentada, eles permaneceriam iguais, não contrariando a evidência empírica. Enquanto que a presença do corpo e sangue de Cristo no pão e no vinho, o sacramento em si, então, seriam apenas algo simbólico, espiritual, algo interno e não material. Bem, essa deu a posição do Berengar repercutiu por todos os cantos do Ocidente e não demorou muito para ser criticada, bem como os dialéticos em geral. Né? Um exemplo de crítica aos dialéticos em geral foi Pedro Damião. Por exemplo, Pedro Damião criticou a dialética como um todo. Né? Ele considerou que essa disciplina era inútil e perigosa aos monges, os quais deveriam se preocupar mais com a salvação e com as escrituras, as sagradas escrituras, do que propriamente com os estudos de gramática e dialética. Lanfranco, outro monge, prior da abadia beneditina de Bec, na Normandia, também reagiu contra as ideias de Berengar, mas a sua crítica foi mais moderada, uma vez que ele entendia que a dialética, se bem empregada, poderia sim auxiliar na compreensão da fé. Por isso que, de fato, essa disputa teórica entre Lanfranco e Berengar durou anos e foi tema de diversos concílios. Berengar foi considerado herético em 59
e Lanfranco teve um papel de protagonista na condenação dele. Lanfranco ele expõe a sua posição numa obra chamada Sobre o Corpo e o Sangue do Senhor. E podemos resumir a sua posição da seguinte forma, para Lanfranco, a dialética ela deve ser usada com moderação e não discordar das autoridades medievais. Quem são as autoridades medievais? A Sagrada Escritura e os padres da Igreja. Como a Eucaristia é um tema já consagrado pela tradição, ela não poderia ser objeto da discussão da dialética. Lanfranco procura então mostrar que o pão e o vinho, com a Eucaristia, teriam sim a sua natureza transformada, embora não seja perceptível pela evidência empírica, pois, segundo ele, o sacramento, como definiu Agostinho, é um sinal sagrado. E seria composto por uma parte visível e uma parte invisível. O elemento visível é a aparência do pão e do vinho, enquanto que o elemento invisível seria então a carne e o sangue de Cristo. Interessante notar que tanto Berengar quanto Lanfranco recorreram a Agostinho para falar sobre o sacramento. Mas segundo Lanfranco, Berengar chegou a uma resposta equivocada porque empregou de forma errônea a dialética, ou seja, as normas da dialética. Não seria então o fato da dialética ser, digamos, um mal em si, mas sim a forma como se utiliza a dialética para estudar assuntos e objetos da fé. O emprego da dialética atinge um outro patamar com as obras de Anselmo de Aosta ou Anselmo de Cantuária. Anselmo foi discípulo de Lanfranco e foi testemunha ocular dessa disputa entre ele e Berengar. Assim como seu mestre, Anselmo também pensava que a razão, a dialética, se bem empregada, poderia sim auxiliar na compreensão da fé, nos temas da fé. Anselmo procurou, então, seguir o ideal de Agostinho, aquele ideal do compreender para crer e crer para compreender. Podemos notar esse ideal em várias passagens de suas obras, em várias obras, Eu apenas cito aqui um breve trechinho do Proslógio, que é uma das obras clássicas do medievo, uma obra onde Anselmo apresenta o argumento ontológico, como é conhecido, o argumento da prova da existência de Deus. Mas nessa obra, no capítulo 1, a gente tem o seguinte trecho, e eu cito. Diz ele: "Não me atrevo, Senhor, a penetrar na tua profundidade, porque não lhe comparo de modo nenhum a minha inteligência. Mas desejo reconhecer um pouco a tua verdade, que o meu coração crê e ama. Na verdade, não procuro antes compreender para crer, mas creio para compreender. Pois também creio nisto. Se não acreditar, não compreenderei." Fim de citação. Nessa perspectiva, Anselmo aborda diversos temas da doutrina católica, seguindo esse método que ficou conhecido como sola ratione, ou apenas pela razão. Na obra, por exemplo, Cur Deus Homo, Por que Deus se fez homem, o autor aborda sobre a doutrina da encarnação e tenta mostrar com argumentos, digamos assim, racionais, porque Deus se fez homem, porque Cristo sofre na cruz, porque teria que ser desse jeito. No monológio e no proslógio, por exemplo, ele medita sobre Deus e a substância divina, ou seja, aquela meditação racional, com aquele rigor lógico, em que nós, no futuro,
quando estudarmos a questão quando tivermos um módulo e estudar o tópico sobre Deus, a questão sobre o Deus na metafísica, a questão da prova da existência de Deus em Anselmo nós iremos retomar, né? Anselmo ainda escreveu um tratado sobre a relação entre gramática e dialética, no qual analisa as diferenças entre significado e coisa significante, entre nomes e adjetivos, entre termos concretos e termos abstratos. É uma obra basicamente de lógica, em que tem uma tradução para português na coleção Os Pensadores. A dialética ela continua com prestígio no século XII, principalmente com Pedro Abelardo, né? Abelardo foi um pensador influente do seu século, conhecido pela sua relação amorosa com a aluna Heloísa, né, que é registrada na obra História de Minha Calamidade, que inspirou um filme que vocês podem acessar através do YouTube, Em Nome de Deus, o nome do filme, de 1988, em que conta a história de vida de Abelardo. Abelardo é um personagem interessantíssimo dentro da história das ideias. Ele foi poeta, foi músico, foi professor de gramática, de dialética e também pensou e auxiliou muito com a relação na teologia, embora tenha sido um leigo, né? Abelardo foi importante no desenvolvimento da lógica, sobretudo da lógica medieval, da teoria da linguagem, da filosofia da linguagem, e também por ter trabalhado o problema dos universais, ou o estatuto dos termos universais. Esse é um tema que a gente vai abordar no módulo seguinte, né? Também possui tratados de ética, metafísica e teologia. No que tange ao emprego da dialética nos assuntos da fé, uma contribuição de Abelardo foi o método interpretativo proposto na obra Sim e Não, Sic et Non, de 1135. Basicamente, Abelardo propõe uma série de regras que servem para analisar as sentenças que parecem ser dúbias das autoridades da Igreja. Isso seria um bom exercício para descobrir a verdade, uma vez que a dúvida nos leva à pesquisa e a pesquisa nos leva, então, à verdade. Ora bem, as autoridades da igreja, ou seja, os santos padres, os padres da patrística, os intelectuais da patrística, possuem sentenças que às vezes são contraditórias, e até mesmo dentro da Sagrada Escritura, por causa da figura de linguagem, as sentenças deveriam então ser analisadas, segundo Abelardo, dentro do contexto da obra. Se a afirmação seria literal, ou se o autor utilizaria uma figura de linguagem, etc. Se a dúvida permanecesse, deveria escolher a autoridade que fornecesse melhores garantias. Ao utilizar a dialética na discussão das autoridades, Abelardo sistematiza aquilo que depois viria a ser o que hoje a gente chama de questões de teologia, ou questões que são próprias da teologia, no sentido mais próximo do que a gente entende nos dias de hoje. Pois bem, retornando então ao tema, agora já então avançando para o pensamento árabe, basicamente dois autores, que é Avicena e Averroes. Esses autores eles são importantíssimos, né, pela divulgação do aristotelismo no Ocidente, né? Mas também desenvolveram um pensamento próprio, com diversas, um pensamento influente dentro da filosofia medieval,
e com diversas, digamos assim, com diversos insights e diversas formas de pensamento próprio com relação entre a filosofia e a sabedoria ou a cultura do Islã, pensamento muçulmano, enfim. Vamos começar então com a Avicena. A Avicena foi um personagem louvável na união entre o conhecimento prático, a medicina, e o conhecimento especulativo, basicamente a filosofia, né? Utilizando-se desses dois conhecimentos para ampliar os horizontes e o saber, né? Os horizontes do conhecimento, do saber do ser humano. Ele possui uma obra, Al-Shifa, que abrange tanto metafísica, psicologia, física, matemática, astronomia, lógica, em uma obra monumental de 18 volumes. Né? Nela, a Avicena procurou associar a filosofia grega, a sabedoria, então, com a religião. Né? Em um trechinho da obra, a gente pode ler o seguinte, eu cito: nossa intenção é pôr neste livro o fruto das ciências dos antigos que podemos verificar, ciências baseadas numa dedução firme ou numa indução aceita pelos pensadores que buscam a verdade há muito tempo. Esforcei-me por incluir na obra a maior parte da filosofia. Não há nada de importante nos livros dos antigos que não figure nessa obra. Se algum elemento não for encontrado por um contexto habitual, é porque o coloquei em outro lugar que considero mais conveniente. Fim de citação. Outro pensador que também é importante é Averroes. Averroes também buscou conciliar a razão e fé. Ele nasceu em Córdoba, na Espanha, naquele momento em que a Península Ibérica, ela, digamos assim, ela é dominada pelo pensamento, pelos muçulmanos, pelo pensamento árabe, né? Teve uma formação completa, direito, matemática, medicina, filosofia, teologia, etc. Era médico e juiz da corte de Córdoba, até se envolver em polêmicas com teólogos do Islã, chegando a ser condenado por heresia devido às suas posições filosóficas. Averroes, a gente já mencionou na unidade, no módulo 1 desse curso, ele foi importantíssimo na tradução e nos comentários dos textos aristotélicos. E ele acreditava no primado da razão, né? O esforço racional para Averroes, ele poderia alcançar a verdade revelada no Alcorão. Então ele defendeu a filosofia frente aos ataques dos teólogos. Né? Há uma obra que é chamada Destruição da Destruição, onde ele defende a filosofia e a ciência dos ataques, ou seja, então da destruição do teólogo Al-Ghazali. Esse teólogo, ele justificou o primado absoluto da fé mediante uma concepção voluntarista e mística da divindade. Nesse sentido, para esse teólogo, o Al-Ghazali, no mundo não existiam causas estáveis e necessárias. Não existe propriamente uma ordem e tudo é contingente uma vez que procede de Deus, que não é concebido como um tirano, mas como um bom príncipe que governa segundo leis justas e estáveis impostas por ele mesmo, por sua vontade. Claro que essa concepção voluntarista do mundo não compatibiliza, ou seja, não seria a mesma do que aquela concepção aristotélica sobre o mundo, das suas relações causais, das
do primeiro motor imóvel, enfim. Né? Então Averroes defendeu que o mundo seria uma espécie de escritura divina, né, no qual a filosofia e a ciência nos ajudariam a compreender o significado dessa escritura divina, porque tem como objeto aquilo que é natural. E aquilo que é natural é aquilo que é criado por Deus. Nesse sentido, há uma exaltação da natureza, né, e uma primazia da filosofia frente à religião. Porque a religião entendia o Averroes que tinha um viés mais político, mais ético. Enquanto que a questão, digamos assim, filosófica, ou a questão mais teórica, seria uma questão mais filosófica, seria a responsabilidade dos filósofos. Mas então, como Averroes justifica a diferença entre filosofia e religião? Bem, segundo ele, as divergências entre filósofos e teólogos seriam apenas aparentes, fruto de uma diversidade de interpretação e não propriamente de princípios essenciais entre eles, entre esses sistemas, por exemplo. Em sua obra Discurso Decisivo sobre a Harmonia entre Religião e Filosofia, de 1179-1180, ele mostra que a verdade religiosa não é distinta da verdade da filosofia. A religião visa a vida prática, a ética básica, enquanto que a filosofia visa, então, a teoria. Trataria, então, de dois modos de alcançar a verdade. O trabalho intelectual, o trabalho filosófico, ele seria, de certa forma, uma propedêutica do texto sagrado e de sua linguagem simbólica, de modo que pudesse assegurar a harmonia entre as verdades da filosofia e da religião, embora fossem campos distintos do saber. Por isso que muitas vezes quando se fala nessa relação ou no tema sobre a verdade em Averroes, se fala da dupla verdade ou dos dois níveis de verdade. Avançando então para o século XIII, nós vamos ter digamos assim, uma revolução com a divulgação das obras aristotélicas, né? A divulgação e tradução das obras aristotélicas no Ocidente, e isso abalou, digamos assim, a estrutura do saber, a estrutura do conhecimento, e também esse tópico especial da relação entre fé e razão. A filosofia aristotélica não deixava muito espaço, para aqueles assuntos da fé, se a gente comparar ela com o neoplatonismo, que reinava até então no Ocidente. De fato, inúmeras teses aristotélicas, como a eternidade do mundo, o primeiro motor imóvel, elas se chocavam com aquilo que já estava consagrado pela tradição, colocando então em xeque a relação entre filosofia e religião. Além disso, o rigor, a genialidade da filosofia aristotélica, de Aristóteles, ele fortalecia as suas teses e atraía inúmeros adeptos, inúmeros leitores. Frente à popularidade dos estudos aristotélicos, os eclesiásticos da Universidade de Paris, a gente já viu basicamente isso no módulo 1, mas vale a pena retomar esse ponto. Né? Os eclesiásticos da Universidade de Paris buscaram proibir as aulas e a circulação das obras aristotélicas, chegando ao ponto de 1277,
o bispo de Paris, então Estevão de Tempier, condenou 219 teses do aristotelismo ou do averroísmo, né? A condenação, o que representava? Representava uma posição conservadora e o receio da cúpula da igreja, que a igreja possuía, né? No entanto, também exigiu dos intelectuais cristãos uma posição frente à filosofia. Filosofia agora com novos campos do saber, né? Vejam que chega com essa tradução um livro sobre o de anima, a física, né, a metafísica, que tem áreas de conhecimento como a botânica, áreas de conhecimento como a ótica, ou seja, são as obras aristotélicas traziam, digamos assim, um novo leque de explicação do mundo, da natureza, e exigiu que os filósofos cristãos, que os intelectuais da época, eles tivessem que repensar, refletir sobre, então, a possibilidade de conciliar fé e razão. E como a gente já viu isso no módulo 1, mas a criação das universidades, a escola das artes, depois medicina, direito e teologia. Na escola das artes, sobretudo em Paris, né, o aristotelismo e o averroísmo se difundiram de tal forma que autores, né, professores dessa faculdade, eles defendiam que a filosofia deveria estudar por si própria, tinha um valor por si próprio, tinha objetos próprios de investigação. E um exemplo é Siger de Brabante, né? Que chega a defender, tem tratados sobre ética, muito próximos aos tratados de Aristóteles. Autores como Boaventura, né, São Boaventura, franciscano e Tomás de Aquino, eles buscaram, cada um a seu modo, conciliar a fé com a razão. O franciscano São Boaventura, ele defendeu o uso da filosofia com moderação em assuntos da fé. Segundo ele, a filosofia, bem como todas as outras ciências, deveriam estar ordenadas e subordinadas ao conhecimento mais sublime, isto é, o conhecimento de Deus, no qual é objeto e especialidade da teologia e dos teólogos. Então ele tem uma obra de 1251 que é a recondução das artes à teologia ou a redução das artes à teologia. Depende muito como se traduz do latim. Mas, em geral, ele defende, digamos assim, que a filosofia ou as ciências em gerais, elas são importantes para o desenvolvimento, para o conhecimento humano, mas deveriam estar, digamos assim, sob o zelo da teologia. Uma posição, digamos assim, um pouco mais conservadora. Em contrapartida, Tomás de Aquino, um frade dominicano, também entendia que a filosofia e a ciência eram coisas distintas, eram campos de saberes distintos. Contudo, né, ambas elas se ocupam da verdade. Tomás de Aquino é geralmente identificado como responsável por ter integrado o aristotelismo com a doutrina católica, né? Digamos assim, ter batizado Aristóteles na religião católica. Algo semelhante do que o Agostinho tinha feito no século V com Platão e o platonismo, ou seja, integrado a cultura grega, a filosofia grega com a doutrina católica. A obra de Tomás de Aquino é vasta, imensa, né? E é muito rica em diversos aspectos, né? Sobre esse tópico da relação fé e razão,
na obra Suma contra os Gentios, Tomás mostra que tanto o filósofo quanto o teólogo, eles se ocupam da verdade. Ambos buscam a sabedoria, que seria o conhecimento mais útil, mais sublime dos estudos humanos. No entanto, não haveria um único modo de manifestação da verdade. Nas palavras de Tomás, e eu cito uma passagem da Suma contra os Gentios, capítulo 3, ele diz: há, com efeito, duas ordens de verdades que afirmamos de Deus. Algumas são verdades referentes a Deus e que excedem toda a capacidade da razão humana, como, por exemplo, Deus ser trino e uno. Outras são as quais, a razão pode admitir, como, por exemplo, Deus ser ou Deus ser uno e outras semelhantes. Estas, os filósofos, conduzidos pela luz da razão natural, provaram, por via demonstrativa, poderem ser realmente atribuídas a Deus. Fim de citação. Dito de outro modo, o intelecto, apesar de não conseguir compreender a totalidade do ser Deus, Deus ser, consegue, no entanto, pelo esforço racional, conhecer e compreender alguma coisa, algum atributo que pode ser atribuído a Deus. Principalmente por os princípios são conhecidos e são infundidos por Deus na natureza humana. Há um primado do intelecto em Tomás de Aquino, Nós veremos isso mais à frente, principalmente quando falamos sobre a questão de Deus e também sobre modelos metafísicos na Idade Média, mas há um primado do intelecto, da razão em Tomás de Aquino. E é entendido como a razão, como o intelecto, como algo, digamos assim, mais perfeito, mais excelso da natureza humana, aquilo que nos aproxima à natureza divina. Ainda no século XIII, mas principalmente no século XIV, com o pensamento franciscano, principalmente de dois autores, Duns Scotus e Guilherme de Ockham, a relação fé e razão ela acaba sendo radicalmente separada. Isso porque, em linhas gerais, assim, falando a grosso modo, esses autores eles negaram a possibilidade dos conteúdos da fé serem demonstrados pelo intelecto natural. A existência de Deus e de seus atributos, são puros artigos de fé, ou seja, são indemonstráveis. A razão ela não consegue demonstrar realmente esses artigos de fé. A partir daí, então, Ockham ele critica a razão enquanto pretende explicar o que é dado, o dado da revelação com a ajuda da lógica e de suas demonstrações. Os assuntos da fé eles não poderiam ser tratados cientificamente porque não poderiam ser demonstrados racionalmente. A fé seria a única via para chegar até Deus, no qual não se tem e nem se pode ter a pretensão de conhecê-lo, mas apenas a vontade de amá-lo e de seguir os seus ensinamentos. Então, para esses autores, e isso vai ficar basicamente registrado no século XIV, vai ficar bastante nítido a distinção entre filosofia e fé, como são campos que começam
a se separar de tal forma como áreas de saberes distintas e que não necessariamente dialogam entre si. Né? É com o pensamento de uns escotos, Guilherme de Ockham, sobretudo Guilherme de Ockham no século XIV, começa-se o impulso, né, do individualismo, há uma primazia da vontade sobre a razão, que vai depois gerar e vai ter consequências, por exemplo, com o direito subjetivo, já no início da modernidade, com o aumento do individualismo, com o enfoque do individual, enfim, temas que depois, digamos assim, respingam, refletem em diversas áreas do saber. Na relação entre filosofia e fé, a separação do que seria, então, filosofia ou questões que poderiam ser racionalmente demonstradas de questões e artigos de fé em que bastaria, então, a fé, a crença para chegar a ter Deus ou acreditar em Deus, enfim. Pessoal, basicamente era isso que tinha para essa unidade 2, né? Então, com a videoaula de hoje, nós damos, digamos assim, temos uma visão geral desse tópico, como esse tópico foi trabalhado em autores da patrística e autores da escolástica. Fiquem bem e até a próxima, então, onde nós voltaremos para, então, iniciar a unidade 3, o módulo 3 dessa nossa disciplina de História de Filosofia Medieval. A todos, até a próxima.